Bom dia a todos, eu cumprimento os membros da mesa, a pessoa do presidente, agradeço à comissão organizadora do evento pelo convite e parabenizo também pela escolha do tema. O tema ele desperta um interesse grande em mim já há algum tempo, desde a minha pesquisa para a tese de doutorado, mas, como bem colocou o presidente aqui na introdução, ele é de todo atual e pertinente, né, porque o processo administrativo ele na minha percepção, subvalorizado ainda, né? E o estudo dele também reflete essa relativa atrofia. A gente não vê tanta produção bibliográfica sobre o processo administrativo aqui no país, como a gente vê, por exemplo, na Europa continental, né, professor Eurico? O tema é de todo atual. Como eu falei, desde que eu vinha tratando da pesquisa da minha tese de doutorado em processo administrativo ambiental, eu tive a oportunidade, também na Universidade de Lisboa, doutor Eurico, de mergulhar na teoria do processo administrativo em geral, como um todo. E pude constatar nessa pesquisa uma enorme diferença, um enorme contraste que há entre aquilo que os doutrinadores estrangeiros já estão reputando como sendo a essência do processo administrativo, o principal objetivo, o escopo, as principais virtudes do processo administrativo lá fora, e aquilo que a gente costuma reproduzir aqui na sala de aula, nos nossos artigos e na nossa atividade profissional. Eu vim então aqui tentar compartilhar um pouco dessa visão mais atualizada dos autores, dos teóricos do processo administrativo lá de fora, para tentar ressaltar aquela que parece ser realmente a principal característica do processo administrativo, ou que deveria ser a principal característica do processo administrativo, e extrair daí os efeitos que lhes são decorrentes. Pode passar. Bom, já é lugar comum a afirmação de que a atividade administrativa se desenvolve por meio de processos administrativos, né? Celso Antônio Bandeira de Mello, há algum tempo, fala que a atividade administrativa, o auto administrativo, não brota a partir de um passe de mágica, né? A atividade administrativa ela se desenvolve seguindo um rito pré-determinado pela norma, de alguns requisitos que devem ser cumpridos para a edição ou para a edição dessa solução administrativa final, né? A isso se chama de procedimentalização da atividade administrativa. O processo administrativo, na sua origem, da forma como a gente vê ele hoje em dia, ele decorreu, dizem alguns autores, no primeiro momento, de uma competência da própria autoridade administrativa de dizer como os subordinados dela deveriam fazer, executar as suas competências, né? Então era uma norma de organização num primeiro momento, e num segundo momento passou a assumir um caráter de instrumento de defesa dos cidadãos em face da administração pública, de limitação do Estado. Passou-se a entender que submeter a administração pública a uma série de exigências, uma série de requisitos para a produção de uma solução final era um contraponto às prerrogativas que se reconheceu no período da administração pública, dentre elas a de editar uma decisão, por exemplo, autoexecutável. A administração pública ela pode editar um ato administrativo que restringe ou gera efeitos sobre o patrimônio particular do cidadão, sem depender da aceitação dele e sem ter que se submeter previamente ao Poder Judiciário para a edição desse ato, né? O contrapeso, então, dessas prerrogativas e poderes excepcionais seria a necessidade da administração pública seguir uma série ordenada de atos que daí resguardariam os direitos dos particulares, né? Entre eles de ser ouvido, apresentar defesa, recorrer, etc. Muito por conta dessa especial característica de ter sido consagrado, pelo menos na nossa cultura jurídica, como uma série de requisitos de atos que são necessários para se ter como válida uma decisão administrativa final, é que se consolidou entre nós uma noção eminentemente ou estritamente formal do processo administrativo, né? O processo administrativo é um conjunto de exigências que devem ser atendidas pela administração pública para se reputar o ato administrativo final como perfeitamente válido. Essa noção de processo administrativo estritamente formal, ela não me parece que é a mais adequada e nem exprime a essência do conteúdo do Instituto,
do processo administrativo, né? Ela é demasiadamente reducionista, ela reduz toda a importância da atividade administrativa a um momento, que seria a prática do ato final, para dizer se o ato é válido ou não, né? E relega a um segundo plano o modo pelo qual esse ato administrativo foi concebido, a solução administrativa foi alcançada, né? O diálogo que se instaurou entre particulares, administração pública, composição de interesses e etc. Se consolidou entre nós, então, um conceito estritamente formal, que a gente reproduz até os dias de hoje, mas que não exprime a essência do Instituto. Se a gente fosse fazer uma análise da literatura estrangeira a respeito da teoria do processo administrativo, a gente ia ver a ampla riqueza, né, de trabalhos, inclusive muitos originais sobre o tema. A gente poderia citar pelo menos 10 que são essenciais, assim, mas para se ater a pelo menos, para a gente conseguir pelo menos identificar o estado da técnica e onde a gente parou em termos de discussão de processo administrativo no país, eu creio que são pelo menos necessários o apontamento em relação a 3 grandes autores italianos sobre processo administrativo. Esse conceito inicial aqui que a gente vem trabalhando, como o processo sendo uma sucessão encadeada de atos que se destinam a uma decisão final, ele foi formulado lá na década de 40 do século passado pelo italiano Aldo Sandulli. O Aldo Sandulli, ele rompeu a tradição jurídica da época que dizia que pouco importa os atos preparatórios ao ato administrativo final, que vale o ato administrativo final. O Sandulli vai falar, não, peraí, em vez de ver o ato administrativo como algo estático, vocês têm que ver a atividade administrativa numa perspectiva dinâmica, né? E se assim o fizerem, vão ver que para se chegar no ato final foram necessários a prática de uma série de atos pré-ordenados, encadeados entre si, etc. Esse conceito, então, que a nossa mais abalizada doutrina de direito administrativo reproduz até hoje, eu trago aqui como menção na projeção os exemplos de Bandeira de Mello, Eli Lopes Meireles, Jorge Gasparini, que dizem basicamente a mesma coisa com outras palavras. Ele é um conceito que é desenvolvido lá na década de 40 do século passado na Itália. Mas desde Sandulli muito se avançou, a teoria do processo administrativo muito avançou, num movimento que me parece que não foi da mesma forma percebida pela nossa doutrina nacional, né? No final do século passado, por exemplo, já dando um pulo, até por conta das limitações de tempo que a gente tem aqui nessa exposição, no final do século passado, um dos maiores administrativistas também italiano, Massimo Severo Giannini, ele avança e muito em relação, não abandona aquela ideia de sucessão encadeada de atos que se destina a uma decisão final, mas ele avança muito no que toca à própria essência do processo administrativo. Ele fala que é muito mais que essa sucessão formal de atos, o processo administrativo é o meio por excelência onde diferentes interesses vão ser compostos e ponderados pela administração pública. Essa categoria, composição de interesse, é essencial, é central na teoria do Giannini. Ele fala que o processo administrativo ele é regido pelo princípio da livre introdução de interesse. Qualquer figura subjetiva, seja ela a própria administração pública ou um sujeito particular qualquer, um diretamente interessado, um afetado, um terceiro, etc., pode introduzir o interesse no processo administrativo. Ele pode introduzir. Então, se no processo administrativo é estritamente necessário a introdução do interesse primário, aquele interesse público relacionado à própria atividade administrativa, a autoridade competente também não pode decidir sem considerar os interesses secundários introduzidos por qualquer outra figura subjetiva, seja um outro órgão da administração pública ou um particular. Relacionado a essa ideia de livre introdução de interesse que rege o processo administrativo, o Giannini fala que quem traz o interesse à administração para ser ponderado e analisado no processo administrativo geralmente apresenta à administração um fato, um dado, uma informação, que dá amparo a essa pretensão jurídica que ele está apresentando. A administração pública, a autoridade competente, a autoridade julgadora, então, tem um dever de receber esse fato que está trazido pelo introdutor de interesse. Lembra que a introdução de interesse é livre, então qualquer dado ou fato tem que ser recebido, mas ela não pode simplesmente receber e reputar como verdadeiro esse fato tal qual está sendo trazido pelo introdutor de interesse. Ela tem o dever de apurar a veracidade dessa informação, dado ou fato, verificar se ela é verdadeira ou não, confirmar e fazer checagem, rechecagem, etc. Então, ela tem um amplo dever de produção de provas no processo administrativo para fazer a maior apreensão possível de fatos, dados e informações. Aqui que está o ponto-chave, é a maior apreensão possível de dados e fatos e informações, que é a essência do processo administrativo, segundo a ótica de Giannini. Por quê? Porque ele possibilita a tomada de uma decisão melhor informada.
né? Quanto mais fatos, dados e informações são colocados à disposição da autoridade competente, presumidamente mais informada é a decisão e presumidamente também mais acertada. Mário Nigro trabalha com uma outra categoria. Eu acho que por limitação de tempo eu só vou fazer uma menção de passagem. Ele diz que muito mais do que o resultado final da atividade administrativa, o ato administrativo final, interessa o modo pelo qual se chega nessa decisão final. Então ele desloca a importância do momento final para toda a dinâmica de diálogo, desenvolvimento da atividade administrativa. E ele fala outra coisa muito importante, é que, ao contrário do que Sandulli reputava lá na década de 40 do século passado, muito mais do que uma realidade ou um fenômeno normal, formal, o processo administrativo ele tem uma dimensão material muito latente, né? Ele visa se chegar ou se alcançar uma decisão justa, uma decisão proporcional, como o professor Luiz Henrique vai tratar a seguir, uma decisão imparcial e etc. Bom, tudo que eu disse até aqui agora, fazendo essa menção ao desenvolvimento teórico do processo administrativo, serve para justificar ou fundamentar a seguinte afirmação. A principal virtude do processo administrativo repousa na etapa instrutória. A principal vantagem do processo administrativo, se a gente for comparar em relação ao processo judicial, por exemplo, está na máxima apreensão dos fatos. Porque é próprio da essência do processo administrativo a maior aquisição possível de fatos, se permite uma maior dialética em termos de procedimento, no sentido de se produzir prova. Não se tem aquelas amarras de processo que a gente encontra no processo judicial. Também porque a prova está sendo produzida perante uma estrutura administrativa altamente especializada. Vejam o exemplo que eu trato, dos órgãos administrativos ambientais, onde as equipes são multi e interdisciplinares, tratam disso todos os dias. Essa informação que é trazida no bojo da etapa instrutória de produção de prova, ela é melhor tratada, ela é melhor processada, ela tende a ser melhor compreendida e entendida. Então, a grande vantagem do processo administrativo repousa, segundo essa doutrina mais atualizada de processo administrativo, repousa justamente na etapa instrutória. Não parece que é isso que ocorre na nossa realidade brasileira. A produção de prova ela é tida como exceção, quando na verdade a negativa de produção de prova é que deveria ser excepcional, segundo essa fundamentação que eu venho lhes apresentar. Muito por conta de uma tradição que equipara a autoridade administrativa julgadora ao juiz, enquanto destinatário da prova, se atribui a ela uma margem de liberdade muito grande para dizer se a prova é necessária ou não. Eu trago aqui um julgado, por exemplo, do nosso Tribunal de Justiça, que faz justamente essa relação entre a figura do juiz e da autoridade administrativa competente para dizer que ela, enquanto destinatária da prova, pode reputar eventual pedido de produção de prova desnecessário, impertinente ou protelatório. Pode se dar por convencido com um conjunto probatório já formado. Essa possibilidade ela é positivada no nosso ordenamento. Eu trago aqui, por exemplo, a Lei de Processo Administrativo Federal. O artigo 38 fala que pode ser recusada a prova reputada por desnecessária, impertinente ou protelatória. Esse mesmo tipo de regra é replicado em Estatuto de Servidor Público, em normas de processo administrativo ambiental, etc., etc. O que acontece na prática? A autoridade administrativa competente, ou a autoridade administrativa julgadora, ela lida... E aqui eu estou falando principalmente de processo sancionatório ou processo restritivo de direito. Ela lida com duas versões antagônicas, Uma que está sendo defendida por um próprio agente público, normalmente no início, no ato de deflagração de um processo administrativo, sobre a ocorrência de determinado dado ou de determinada informação, e a outra defendida pelo particular que se vê envolvido nesse processo, se ele vir, por exemplo, a negar a autoria, materialidade, etc., da conduta. No confronto entre duas versões, a autoridade julgadora ela tende a reputar aquela versão que está sendo apresentada pelo agente administrativo como verdadeira. E ela faz isso com base nas presunções de veracidade e legitimidade do ato administrativo. Então eu tenho duas versões controvertidas, conflitantes, diametralmente opostas, mas a autoridade... presumindo que aquilo que o agente administrativo está afirmando é verdadeiro e é verídico, ela acaba entendendo como desnecessária a produção de novas provas requeridas pelo particular que iriam corroborar com aquela afirmação dele. Eu trago aqui
um julgado, para ilustrar bem esse tipo de situação, de um processo administrativo de aplicação de sanção de trânsito. Né? O sujeito se envolveu num acidente de trânsito em que estava sendo imputado, ele está conduzindo embriagado. Né? Ele se recusou a fazer o bafômetro e a autoridade policial fez o auto de constatação de embriaguez, né? Que equivale, na minha percepção, a uma prova testemunhal. O sujeito pediu no processo administrativo a produção de prova, ele queria ouvir outros envolvidos no acidente para, através também de depoimento testemunhal, comprovar que ele não estava bêbado. E a prova foi negada, a produção da prova foi negada na esfera administrativa por se entender que ela era desnecessária. Ora, se eu já tenho uma manifestação do policial dizendo que o senhor estava bêbado, não tem por que o senhor produzir outro tipo de prova em sentido contrário. Essa é a inclinação que a gente vem falando da balança. Isso quando o nosso próprio Tribunal de Justiça diz que em casos como esse, de constatação de embriaguez, etc., a prova testemunhal é a mais adequada para fazer esse tipo de comprovação. Então, o que o nosso Tribunal de Justiça acaba dizendo é que a prova ela é sim necessária e totalmente pertinente se for para prejudicar o particular, né? Se for para que se constate que ele estava bêbado. Agora, se for para corroborar com a tese dele de defesa, então ela é desnecessária e impertinente. É um assunto bastante complexo, né? Isso que o tribunal ainda entrando no mérito da necessidade, da pertinência da prova. O problema é quando a justiça ela se nega a entrar nesse mérito da avaliação que é feita pela autoridade competente a respeito da necessidade e da pertinência. Aqui eu trago um julgado TRF4 que fala que, por força do princípio da separação de poderes, professor Rodrigo, a justiça não poderia entrar no mérito do ato administrativo para dizer se essa explicação, essa fundamentação dada a respeito da pertinência ou da necessidade da prova foi válida ou não. Daí é ainda mais problemático. Ainda para ilustrar o problema, eu trago um julgado aqui a respeito de processo administrativo no Tribunal de Contas, em tomada de contas. As contas foram reputadas irregulares, o sujeito pretendia fazer prova da regularidade ou da limitação da responsabilidade administrativa dele mediante a oitiva de prova testemunhal e prova pericial contábil, que poderia ser de toda pertinente, né? O Supremo Tribunal Federal, nessa hipótese, diz que as provas documentais já produzidas nos autos, presumidamente produzidas pela equipe técnica do Tribunal de Contas, já eram suficientes para sustentar a responsabilização administrativa. A meu ver, havendo duas questões controvertidas, havendo uma versão controvertida no processo administrativo, aquela defendida pelo agente público e aquela defendida pelo particular, nasce ou surge um dever de ofício, por conta daquele princípio da máxima apreensão de fatos, um dever de ofício da autoridade competente de ela promover uma maior averiguação desse fato, então de promover a dilação probatória. Esse é o meu entendimento. Se esse exercício, se essa competência, se esse poder não for, esse dever não for exercido, né, ainda assim nasce para a parte um direito fundamental de que a prova que ela pretende fazer para corroborar com a alegação dela seja produzida. Os processualistas mais modernos hoje já dizem que esse dever fundamental, ou esse direito subjetivo, melhor dizendo, direito subjetivo à produção de prova, ele decorre do inciso 56 do artigo 5º da Constituição da República. Mais do que dizer que a prova obtida por meio ilícito é inadmissível, a contrário senso, esse dispositivo fala que qualquer prova lícita tem que ser admitida no processo. Né? Então, os processualistas eles distinguem aí o plano de admissibilidade da prova. Né? Eu tenho direito de produzir qualquer prova pertinente que diga a respeito à causa e que vá corroborar com a minha alegação, de um juízo ou de uma avaliação a respeito da valoração da prova. Então, toda a prova tem que ser admitida, mas daí o peso que ela vai ser dada para a solução final, aí sim ficaria dentro do espectro livre de convencimento do juiz. A boa notícia é que a jurisprudência, aos poucos, ela vai entendendo dessa forma. Eu trago aqui, por exemplo, julgados a respeito de processo administrativo disciplinar do nosso Tribunal de Justiça, que fala que o indeferimento infundado é causa de nulidade do processo administrativo. Outro, também processo administrativo disciplinar, que fala que o silêncio quanto a um pedido de produção de prova também é causa de nulidade. E outro que diz que não adianta também
se autorizar a prova testemunhal, mas a prova testemunhal tem que ser feita com respeito ao contraditório, tem que ser feita na presença do advogado da outra parte, etc., sob pena também de nulidade. Ainda para ilustrar um precedente anterior do nosso Tribunal de Justiça sobre também acidente de trânsito, que diz que a negativa de produção de prova testemunhal também é causa de nulidade, e, por fim, um precedente em matéria ambiental que também fala que a negativa causa cerceamento de defesa. Bom, é importante a gente não ver esses precedentes com um otimismo exagerado. Ainda é muito forte, muito consolidada o entendimento na jurisprudência de que a autoridade competente, a autoridade administrativa competente, ela é destinatária da prova, então ela tem essa liberdade para fazer a avaliação sobre a necessidade e pertinência da produção da prova. Eu entendo que, para além de um direito subjetivo da parte de produzir prova, né, isso com base no artigo 5º, inciso 56 da Constituição da República, há também uma perspectiva objetiva que justifica o deferimento dessa prova, e isso reside no próprio escopo do processo administrativo, que é a composição de interesse e a máxima apreensão de fatos possível. Então, quando há um indeferimento de prova no processo administrativo, aquela prova ela era relacionada à matéria que está se discutindo e visava corroborar a versão do particular, há sim um dever da autoridade administrativa de promovê-la e de perquirir essa máxima apreensão de fatos. Era isso que eu tinha a expor. Muito obrigado. Eu agradeço ao professor Pedro. Eu tenho uma pergunta interessantíssima, mas vou deixar para depois, porque agora vamos ouvir a palestra do professor Luiz Henrique Cadeira Matori sobre o princípio da proporcionalidade no processo administrativo. Bem, bom dia a todos. Quero saudar meus colegas de banca, saudar a presidência do nosso instituto. Me sinto muito honrado aqui com o convite. Bem, me coube tratar então nesse painel sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade nos processos administrativos. Esse tema realmente se revela interessante no âmbito brasileiro devido a, em primeiro lugar, a grande confusão que se dá entre os chamados princípios da proporcionalidade e princípio da razoabilidade, aplicados não só aos processos administrativos, como também aos processos em geral. E essa confusão ocorre porque são tratados de forma indistinta. Falar em razoabilidade equivale a falar em proporcionalidade, e falar em ambos significa uma questão de mero bom senso do julgador, ou aquilo que o Bandeira de Mello chama de o senso comum das pessoas equilibradas, ou alguma coisa assim. Ou seja, se subestima muito a importância desses dois chamados princípios com relação à sua real aplicabilidade, e com isso, com esta subestimação e com esse errôneo tratamento, se incorre numa maior insegurança jurídica, a meu ver, quando isto é tratado dessa forma. Então, acho que é muito importante, sempre que é oportuno, tratar de uma diferenciação que seja um pouco mais exata em relação a esses dois institutos. Então, veja, são institutos bastante diferentes pelo seguinte: o chamado princípio da proporcionalidade, ele foi desenvolvido na Alemanha, no âmbito do direito administrativo alemão, não exatamente como um princípio, porque, veja, princípios, normalmente, eles externam valores, valores morais. Então, por exemplo, chamar alguém de razoável é atribuir a ele um valor moral. Mas você não chama ninguém de proporcional atribuindo a ele um valor moral. Na verdade, proporcionalidade, no sentido que foi desenvolvido na Alemanha, é simplesmente uma técnica de mensuração da atuação do poder de polícia administrativo. Uma forma de mensurar até que ponto o exercício do poder de polícia administrativo não se revelava abusivo. E para isso ser levado a efeito é que se desenvolveram aqueles três chamados subcomponentes da proporcionalidade, que é a adequação, necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. E o intérprete, no momento de mensurar a atuação do poder de polícia, precisaria submeter aquela conduta a esses três parâmetros nessa ordem. Quando reprovado numa delas,
infringiria o princípio da proporcionalidade. A adequação estabeleceria, então, a relação entre o meio empregado pela autoridade e o fim que por ela foi visado. Normalmente, o meio empregado atinge o fim. Se isto ocorre, isto não é suficiente. É preciso que esse fim seja necessário. E a necessidade estabelece que o destinatário da medida vai ter sempre o direito ao menor prejuízo possível. Portanto, nem toda medida adequada é necessária. Para dar um exemplo, hoje, em tempos de ebola, suponha que nós tivéssemos um surto de ebola aqui na cidade e a autoridade administrativa resolvesse criar uma espécie de campo de contenção, de concentração, para segregar os infectados ali em relação ao restante da população. Essa medida seria adequada no sentido de evitar a propagação da doença? Certamente seria, já que estão segregados. Agora, os destinatários da medida, estes infectados, teriam ou tiveram direito ao menor prejuízo possível? Não necessariamente. Alguma outra medida poderia ter sido adotada que evitasse a propagação da doença e, ao mesmo tempo, não ferisse tanto a dignidade dessas pessoas. Então, as medidas passam pelo teste da adequação, mas nem toda medida que passa pelo teste da adequação passa pelo teste da necessidade. E após a passagem pelo teste da necessidade, se vai ao último critério, que é o da proporcionalidade em sentido estrito. Que é aí que sim há uma espécie de mensuração de valores. Se, quanto à sua consequência social, aquela medida realmente foi a medida mais proveitosa a ser adotada pela autoridade. Então veja, esse tipo de mensuração que se dá com relação à proporcionalidade não é o que se faz aqui nos nossos tribunais, infelizmente. Se confunde esta medida de proporcionalidade com outro princípio chamado razoabilidade. E a razoabilidade tem uma outra origem e tem uma outra forma de entendimento. O chamado princípio da razoabilidade, ele tem origem na esfera do direito anglo-saxônico e ele tem duas vertentes históricas. Uma delas se dá no direito norte-americano como uma aquisição em relação ao princípio do devido processo legal. A Constituição americana, assim como a nossa, tem aquele dispositivo que diz que ninguém será privado das suas terras nem da sua liberdade sem o devido processo legal. Num primeiro momento, a aplicação do princípio do devido processo legal se dava de forma puramente mecanicista. Seguindo todo o determinismo legal, você poderia então privar alguém da sua liberdade ou das suas terras. Isso sofreu uma evolução no direito norte-americano e se entendeu que não basta o puro legalismo procedimental para adotar medidas duras como esta. É preciso uma noção de razoabilidade no processo. E aqui sim é uma noção de razoabilidade mais vinculada a um critério, digamos assim, de justiça, daquilo que possa ser mais justo para aquela pessoa envolvida no processo. E do ponto de vista do direito inglês, a razoabilidade passou a ter uma outra origem, que foi consagrada num famoso caso, em 48, quando o Lord Dinning, um membro da Suprema Corte da Inglaterra, entendeu que uma medida fere a razoabilidade quando ela é irrazoável. E o irrazoável seria aquela medida, digamos assim, que ninguém em sã consciência imaginaria adotar. Ou seja, a ideia de razoabilidade na tradição britânica, ela está vinculada à ideia de vedação da medida absurda. Veja que é uma medida radical. Quando alguém adota uma medida absolutamente insensata, estaria ferindo o princípio da razoabilidade. E consideradas essas duas vertentes, essas duas posições sobre razoabilidade e proporcionalidade, é evidente que nós não podemos confundir um com o outro, mesmo no sentido prático. Por quê? Porque se assim eu for entender, eu posso chegar à conclusão de que muitas vezes eu posso ter uma medida que é razoável, porque não é absurda, e no entanto pode ser desproporcional. Por quê? Porque o critério da proporcionalidade ele é muito mais preciso. Ele implica uma análise bem mais detalhada da medida quanto à sua adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, do que uma medida que eu vou taxá-la de razoável porque é uma medida absurda, por exemplo. Alguém poderá alegar que, bom,
Então eu não teria praticamente como aplicar o princípio da razoabilidade no âmbito do direito brasileiro, porque medidas absurdas não existem. É claro que medidas absurdas existem, né? São muitas, e é possível utilizá-lo. Eu tive a oportunidade, na época que trabalhei com a Procuradoria-Geral da Justiça, que elaborava ADINs, ações de inconstitucionalidade estadual, de utilizar justamente esse princípio contra algumas legislações que se revelavam de fato absurdas, né? Mas tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, evidentemente que são critérios retóricos para você formular um argumento que possa convencer o julgador, né? Quando a gente fala no critério da proporcionalidade e o descreve com esses 3 componentes aparentemente tão lógicos, não há nada de lógico nisso. Isso aqui é retórico. Eu diria que a ideia de proporcionalidade, o uso do chamado critério da proporcionalidade no processo, é um instrumento retórico bem mais eficiente do que o uso do chamado princípio da razoabilidade, tá? De qualquer maneira, no processo administrativo, tanto um quanto o outro se revelam mais proveitosos, porque justamente o processo administrativo é pautado pela ideia do formalismo moderado. Agora, eu achei muito interessante a exposição do Pedro, quando ele mostrou, segundo uma tradição processualística italiana, uma concepção de processo como o levar adiante novos dados, novas informações. Agora não me lembro o termo que você utilizou, mas era mais ou menos isso. O processo sendo definido como a introdução de questões num determinado conflito, uma livre introdução de questões num determinado conflito. Eu acho que isso tem uma tradução no processo brasileiro, no processo administrativo, do ponto de vista do formalismo moderado. Ou seja, no âmbito do processo administrativo, é possível suprir a falta de previsões legais sobre como proceder com base na praxe administrativa. A praxe administrativa é fonte de processo também no âmbito do processo administrativo brasileiro. Até porque ele não tem uma legislação tão detalhada como é, por exemplo, a legislação processual judicial. E aqui a ideia, portanto, de razoabilidade ou de proporcionalidade, mas tratadas de forma correta, não confundindo uma com a outra, elas podem ser bem mais proveitosas, desde que não absurdas. Eu vou dar um exemplo disso, né, de uma medida que feriria o razoável. Eu tive a oportunidade de presidir uma comissão de sindicância numa instituição onde havia um servidor que estava sendo acusado de acumular indevidamente 2 cargos. Aí vamos verificar a fonte da denúncia. A denúncia era anônima. Havia um forte boato de que esse profissional estava exercendo duas atividades incompatíveis, né? Se fez toda uma movimentação, se fez uma portaria nomeando comissão sindicante, vamos lá verificar. Onde é que está a denúncia aqui? Quem é que denunciou? Não, a denúncia não existe. Há um boato que se tornou muito divulgado aqui, isso levou a autoridade a pedir a abertura de uma sindicância. Falei para um dos membros da comissão, das autoridades que ali estavam, isso não é possível, porque a Constituição veda o anonimato e, por outro lado, a legislação processual do processo disciplinar contra servidores explicitamente veda uma denúncia sem identificação daquele que está denunciando. Resposta da autoridade: ah, doutor, mas aqui a nossa praxe é essa. Quer dizer, isto é uma praxe irrazoável. Isto aqui é absurdo. Isto aqui fere qualquer sentido de justiça, porque você inaugura uma caça às bruxas, se assim você proceder. Então, assim, é possível identificar na prática judicial e mesmo administrativa a lesão a esses 2 critérios. Mas o que me parece importante é não confundir, não reduzir um ao outro. Porque a partir do momento que você faz isso, você está comprometendo a boa retórica, você está comprometendo um bom argumento. A partir do momento que você separa e trata com a devida propriedade cada um deles, e qualquer um deles você o utiliza de forma correta e com uma boa argumentação, você com isso está sim tendo uma chance de ser bem melhor sucedido naquilo que você está alegando, né? E infelizmente a nossa tradição publicista reduz esses 2 critérios a um só,
E pior, os reduz a um mero juízo de bom senso. Nós temos também exemplos de jurisprudências onde isso ocorre. O juiz decide como ele bem entende e diz, mas é que isso aqui atende ao princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade, na verdade, uma vez eu tive a oportunidade de discutir isso com o Ingo Sarlit. Ele entende que a proporcionalidade é um princípio. Eu entendo que não, justamente pelo que eu acabei de dizer, porque é uma técnica de você mensurar abusos de autoridade. Mas aí ele me dizia, mas se você considerar a proporcionalidade num sentido aristotélico, ou seja, a ideia de justiça como proporção, aí sim, de fato é um princípio, traduz um valor. O proporcional é o justo. Mas isso, para mim, a meu ver, incorreria numa redução, aí sim, de novo, da proporcionalidade à ideia de razoabilidade. Eu acho que é muito mais proveitoso para a praxis processual administrativa quando você trata isso como princípios ou como critérios diferentes e utiliza, dependendo da tua vontade, daquilo que te parecer mais adequado àquele caso, ou um ou outro. Incorrer na confusão é que me parece que é aquilo que se revela mais grave em relação a esse critério. Em suma, eu não consigo calcular corretamente tempo. Falam 20 minutos, eu não consigo exatamente me prender a ele. Faltam mais 5 minutos, mas eu deixo esses 5 minutos então como bônus e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado. Bem, eu agradeço ao professor Luiz Henrique, que também nos mostrou como a dignidade da pessoa humana nos alcança até em quem preside os processos administrativos. Eu abro para perguntas, mas eu tenho algumas minhas. Eu começo com o professor Eurico Bittencourt. O senhor falou muito sobre o princípio da prevenção e da precaução. A 8666 também pede que haja um projeto básico e eu vejo com bons olhos todas essas iniciativas porque reclamam que o administrador planeje, e eu vejo muito mais ele não se planejar do que se planejar. Mas, se levado ao limite, esse princípio da prevenção pode levar a uma paralisação da administração pública, pois qualquer ação, principalmente em obras públicas, ela pode vir até uma consequência ambiental. Então, em qual medida o senhor acredita que o princípio da prevenção tem que ser contraposto, sopesado com o perículo em mora inverso, ou seja, o perigo que há na administração em não agir? Bom, essa pergunta ela envolve diversas questões. Eu vou tentar sintetizar. Em primeiro lugar, essa pergunta envolve a capacidade que a administração pública tem que ter nos dias de hoje para lidar com situações complexas. A nossa administração, em geral, não tem tido capacidade nem para lidar com situações simples. Então, é uma dificuldade de ordem prática tremenda, porque, na verdade, o princípio da precaução tomado no seu sentido mais forte, ele realmente leva à paralisação, não apenas uma certa morosidade, como colocado na pergunta, da atuação administrativa, mas uma paralisação de atividades privadas, atividades econômicas, atividades de desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes são fundamentais para o próprio desenvolvimento social. Então, me parece que essa ideia é de ser afastada inteiramente. Há uma discussão na doutrina, no próprio direito ambiental, sobre a validade de um princípio da precaução. Os autores admitem, sem maiores dificuldades, a sujeição da administração a um dever de precaução, mas não necessariamente formulado sob o rótulo de um princípio jurídico. Há, por exemplo, Cass Sunstein, que eu citei há pouco, um autor americano, que diz que esse princípio não é operativo, que esse princípio não leva a consequências práticas, porque ele deixa de lado determinadas avaliações que podem levar a uma paralisação de fato da administração. Por exemplo, a precaução que pode levar à paralisação de uma atividade
não leva em conta, geralmente, o efeito sistêmico da paralisação dessa atividade. Pode gerar uma ofensa à precaução indireta. Então, são situações muito complexas. Me parece que um caminho razoável seja o de considerar, em todas essas situações, um dever de ponderação de interesses que a administração tem que observar. Ponderação de interesses, por quê? Porque hoje, ao contrário, por exemplo, do período liberal e de boa parte do início do século XX, grande parte da atuação da administração pública em grande parte da intervenção da administração e das suas relações com os privados, não está em jogo uma equação entre o interesse público e interesses particulares. Em grande parte das decisões administrativas estão em jogo vários interesses públicos, muitas vezes contraditórios entre si. Por exemplo, o interesse na realização de uma obra pública é ao mesmo tempo o interesse da preservação ambiental. O interesse na construção de uma hidrelétrica para gerar energia, para gerar desenvolvimento econômico, e ao mesmo tempo o interesse de preservação de uma determinada cultura local, de uma comunidade quilombola ou de um equilíbrio ecológico. E a administração pública só conseguirá atuar ponderando esses interesses se ela atuar por meio de um procedimento administrativo capaz, formatado, para que esses interesses possam ser, de fato, levados em consideração. Há um princípio mais utilizado no direito português, no direito italiano, que se chama princípio da imparcialidade. Nós utilizamos muito no direito brasileiro o princípio da impessoalidade, significando que a administração não pode se pautar levando em conta interesses pessoais, no sentido subjetivo da impessoalidade. Mas essa impessoalidade alargada ou imparcialidade tem também um sentido objetivo, que impõe que a administração, em qualquer decisão, ela seja obrigada a levar em conta e a expor os interesses relevantes para aquela decisão no procedimento administrativo e descartar expressamente os interesses irrelevantes. Isso é possível num procedimento administrativo. E eu acho que essa dificuldade aumenta no nosso direito administrativo brasileiro, porque nós partimos de uma tradição, até pelo nome, processo administrativo, mais típica do direito anglo-saxônico do que do direito europeu continental, por incrível que pareça, porque o nosso direito administrativo é um direito de origem híbrida. Os países que adotam o direito administrativo, os países da tradição do direito administrativo, da Europa continental, o direito administrativo material surgiu depois do direito administrativo processual. Foi porque se considerou que na separação de poderes o papel de julgar a administração cabe à própria administração, que foi necessário criar, inicialmente de modo jurisprudencial, um direito material da administração, o direito administrativo. Entre nós, não. Nós temos esse direito material administrativo, mas o direito processual é da tradição do direito anglo-saxônico, que não admitia direito administrativo. Ou seja, a unicidade judicial vem de uma tradição jurídica e o direito material vem de outra tradição jurídica. Isso, às vezes, gera incompatibilidades, gera dificuldades. E no processo administrativo, me parece que essa dificuldade permanece. Mesmo os autores não divergem, os autores não desconhecem as várias finalidades do procedimento administrativo, mas continuam concluindo ou continuam estudando o procedimento sob o viés processual, a imagem e semelhança do processo judicial. Nós falamos em instrução, nós falamos em prova, nós falamos em impulso oficial. Tudo isso é a imagem e semelhança do processo judicial. E isso não permite adequadamente a ponderação desses interesses. Por isso é essa dificuldade, a meu juízo. Bem, agradeço ao professor Eurico. E eu tenho diversas perguntas para o doutor Pedro, mas eu vou escolher uma só, porque a sua exposição sobre o direito de produzir prova em sede de direito administrativo como um direito da parte, me ocorreu como bem interessante, pois no Tribunal de Contas a gente tem essa paixão, essa tenaz vontade de chegar à verdade material. E
a gente propicia as mais diversas formas de produção de prova. Só que eu fico muito injuriado quando a pessoa usurpa desse direito sagrado que é dado para ela. Em uma notificação que eu promovi num determinado processo, o gestor achou por bem juntar toda a contabilidade do consórcio, né? E por toda a contabilidade eu digo todas as notas de empenho, todo o orçamento, todos os cheques, agregando 10 volumes, né? E eu acho que ele esperava que eu lesse os 10 volumes e dali um ano eu desse alguma... Eu pergunto especificamente para você, já que a gente está tratando dessa confusão e dessa aproximação de direito judicial e de direito administrativo, o senhor acha que se aplicaria ou seria interessante a aplicação do Instituto da Litigância de má-fé no processo administrativo? É uma ideia interessante, né? De se pensar. Eu queria, a propósito da produção de prova no Tribunal de Contas, eu queria fazer a seguinte consideração. Quando eu falei que a gente está atrelado a uma cultura jurídica de processo administrativo essencialmente formalista, eu quis dizer que a autoridade julgadora ela entende o processo administrativo como um conjunto burocrático de atos que vão só confirmar um juízo anterior que ela já tem sobre a prática de determinada conduta. O que não é um auto de infração de trânsito, por exemplo, um processo administrativo ambiental, né, em alguma medida processo tributário. Ele já tem, a autoridade administrativa, a autoridade competente já tem uma ideia da prática de determinada conduta. Agora ela vai seguir, atender aqueles requisitos ali previstos na norma de regência como condição de validade da decisão final, que ela já tem tomada. Isso que eu quis dizer, que a gente está atrelado a um juiz essencialmente formalista, e com isso a gente perde muito, né? Perde a principal potencialidade de descobrir uma decisão mais acertada e etc. Se tivesse a prova sido produzida adequadamente no processo administrativo, penso eu que não só a decisão poderia ser mais acertada e presumidamente mais justa, já que o outro lado está sendo considerado e etc., mas sobretudo ia diminuir muito o número de ação judicial visando a revisão desses procedimentos administrativos, né? Não só ia diminuir o senso de injustiça no particular atingido pela decisão que lhe é desfavorável, pelo menos meu argumento foi considerado, foi refutado, mas foi considerado, né? Mas sobretudo ia diminuir o flanco que os advogados costumam trabalhar na justiça para invalidar esses expedientes. Então, assim, ia ganhar em muito, né, a comunidade jurídica com uma adequada produção de prova. No processo, vamos tomar o exemplo do processo no Tribunal de Contas. Numa tomada de contas especial, o que acontece? Uma notícia, uma representação, etc., da prática de determinada conduta, ela chega ao tribunal, essa notícia ela é encaminhada a um departamento, uma divisão técnica competente que vai elaborar um parecer, um relatório de instrução e etc. Esse relatório vai apontar possíveis irregularidades possíveis ainda, né, e encaminhar a solução. O particular, então, ele é notificado da existência desse parecer e ele é autorizado a contestar, apresentar defesa e produzir prova. Mas quantas vezes a gente vê no Tribunal de Contas, por exemplo, a realização de uma perícia assim, aberta ao contraditório, né? Uma perícia, a exemplo, já que a gente está tratando de aplicação de sanção, e muitas vezes é sanção capital, perda de função pública, etc. Uma perícia, efetivamente, que assegure a ampla defesa e o contraditório, né? Que seja feita por um expert imparcial, não ligado aos quadros do Tribunal de Contas, a nomeação desse expert seja submetida a eventual impugnação das partes, as partes possam indicar assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial, quesitação prévia a ser respondida, complementar, suplementar, etc. Eu nunca me deparei com uma perícia extrajudicial feita no âmbito de um processo de tomada de contas no nosso escritório. Para não ter um exemplo tão complexo, a perícia é muito excepcional, etc. Prova testemunhal. O Tribunal de Contas ele admite a produção de prova testemunhal, etc. Mas quantas vezes a gente vê uma prova sendo produzida com um respeito também à ampla defesa e contraditório, eu digo, na presença da outra parte, do advogado, da parte interessada, para que ela possa contraditar a primeira testemunha. Muitas vezes as testemunhas elas podem ter interesse na solução desse processo administrativo, etc. Possa contraditar ela, então, posso fazer perguntas complementares, levantar outras coisas. A gente não vê, penso eu, que simplesmente
franquear acesso ao interessado do relatório da divisão técnica, etc., apontando irregularidades para que ele se defenda dessas irregularidades que foram constatadas, apresente uma defesa com documentos, é uma versão muito tímida da ampla defesa do contraditório, né? Se está sendo impugnado aí a contabilidade do consórcio, eu acho que realmente nada mais coerente do que apresentar toda a contabilidade para que um expert processe isso. A gente não vai também esperar que, né, que o conselheiro, que o auditor ele vá agregar conhecimento suficiente de contabilidade, etc., para processar toda essa informação, né? Mas já que isso está sendo impugnado, já que a contabilidade do consórcio está sendo impugnado, claro que tem que ser, a meu ver, claro que teria que ser recebido e por alguém capacitado ser avaliada toda essa informação e sempre com respeito ao contraditório, as partes podendo esclarecer, contraditar e etc. As informações estão sendo colhidas. Agora, se o documento de contabilidade não tem relação nenhuma com a controvérsia que está instaurada nesse processo de tomada de contas, né, ou só a gente está discutindo só um período da contabilidade que está sendo objeto de impugnação, não tem por que também o sujeito juntar a contabilidade de 5 anos para trás, né? Aí vai caber muito da autoridade julgadora ter um jogo de cintura no sentido de desentranhar eventualmente a documentação que é desnecessária, que é impertinente ao julgamento da causa. Tem que ser, ainda assim há aquele juízo de pertinência, mas daí a pertinência, a prova que está sendo produzida, ela tem relação com aquilo que está controvertido ou o fato não é controvertido. Por exemplo, eu não nego a autoria de um fato, eu tenho que provar o quê se eu não estou negando a autoria? Né? Aí a necessidade e pertinência entra nesse aspecto. Agora a litigância de má-fé deveria de se pensar, mas teria que certamente estar prevista em lei, né? Bem, obrigado pela resposta. E bem, eu tenho também uma pergunta para o professor Luiz Henrique, e é uma pergunta que aflige muitos tribunais de contas. Eu peço desculpas, conselheiro do Tribunal de Contas, minhas perguntas são de Tribunal de Contas. No procedimento de análise das contas de gestão, volta e meia encontramos-nos cotejando a contabilidade do ente, da prefeitura, com os mínimos constitucionais. Então, ele tem mínimo para pagamento em precatório, mínimo para saúde pública, e tem um mínimo que é o mais conhecido de todos, que é o mínimo na educação. E eu até copiei aqui o trecho do artigo, o 212. Os municípios gastarão nunca menos que 25%, nunca menos que 25% da receita oriunda de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí é que vem a grande pergunta da proporcionalidade, pois todos esses mínimos parecem ser uma coisa alternativa, é uma seta de liga e desliga que determina ou a rejeição ou a aprovação das contas de forma booleana. O senhor vê, e está no texto constitucional, o senhor vê alguma forma de que um gestor que tenha aplicado 24,99% venha perlitear, venha arguir o princípio da proporcionalidade para deduzir um parecer prévio favorável? Eu acho sua pergunta super pertinente, porque inclusive ela transcende a esfera da tomada de contas, e ela está muito relacionada hoje com esse tema que se discute muito, que é a judicialização da política. Ou seja, a Constituição estabelece um atrelamento orçamentário para saúde e educação, e aí você tem algumas distorções. Por exemplo, você tem a determinação constitucional de que tanto por cento tem que ser aplicado na saúde. Aí o que faz o gestor público muitas vezes? Constrói um estádio e diz, não, estou aplicando porque se incentivar o esporte, isso é uma forma de propiciar a saúde. Isso, a meu ver, é no mínimo cínico, né? Quer dizer, eu acho que poucos países teriam que fazer, como no Brasil, uma outra norma, uma emenda constitucional para dizer exatamente o que é aplicar orçamento em saúde. Né? Explicar aquilo que já deveria ser uma coisa óbvia, ou seja, não por tabela dizer agora vou fazer um estádio porque com isso eu estou fomentando a saúde, né? Então, assim, é um problema muito amplo. Primeiro, você tem o problema de que
da má-fé, muitas vezes, do gestor público na interpretação desse tipo de atrelamento orçamentário. E da outra parte, você tem um problema também que é grave, que é quando o julgador vai além, talvez, daquilo que lhe coubesse quanto à decisão sobre essa destinação orçamentária. Então, me parece que o critério de proporcionalidade, ou melhor dizendo aqui, de razoabilidade, teria que ser um critério que primeiro denunciasse esse cinismo da gestão pública com relação à aplicação desses valores. Mas, por outro lado, o próprio órgão decisor, ele precisa se autoconter. Ele precisa ter uma ideia de limitação até onde ele pode ir nesse tipo de decisão, né? Porque você cai na tentação muitas vezes de, ao se deparar com uma injustiça, uma não aplicação necessária de verba em determinada área, e você tem o poder de decisão, de você determinar inclusive um remanejamento orçamentário que, a meu ver, é indevido, né? Existe aquele exemplo assim de uma determinada cidade onde você tem, por exemplo, o gestor ele aplica a determinação constitucional na saúde. Mas ainda assim é muito insuficiente, é desproporcional, tá? Mas ele está aplicando o valor certo. No entanto, em propaganda governamental ele compromete uma quantidade muito maior do orçamento, né? E aí há uma denúncia, por exemplo, do Ministério Público. Ele poderia, o juiz, nesse caso, poderia determinar um aumento maior da verba orçamentária para a saúde ou não? Eu, atualmente, tenho um entendimento mais restritivo em relação a isso. Eu acho que não dá para confundir decisões políticas com decisões jurídicas. Eu acho que, se aquele gestor público não tem uma conduta pública que é condizente com aquilo que o eleitor esperou dele, ele tem que ser punido pelo eleitor. Não caberia ao judiciário ou a órgãos de controle irem além daquilo que esteja taxativamente estabelecido nas normas, porque isso para mim gera insegurança jurídica. Isso aí para mim gera uma confusão entre juízos políticos e juízos de direito. Bem, agradeço a resposta. O senhor tem grandes linhas contrárias a isso, né? A judicialização da política pública. Bem, eu gostaria de avisar que eu aprendi muito, fiz várias anotações e, em não havendo perguntas, eu encaminho para o encerramento, mas antes eu peço o certificado e os brindes, né? Os mimos, exatamente. Enquanto o Dr. Alexandre faz a entrega dos certificados aos participantes do painel, gostaria de informar aos senhores que amanhã, pela manhã, os senhores serão recebidos com o café da manhã e, dessa forma, não faremos o intervalo entre o debate e o painel, ok? Para podermos agilizar os trabalhos da manhã. Lembramos que faremos o intervalo para almoço e retornaremos às 14 horas, tá? Com o debate sobre requisitos para o bloqueio de bens em ação de improbidade. Um bom almoço a todos e até breve.